Meus irmãos, então, nós vamos começar e eu estou numa campanha, né? Eu vou entrar numa campanha de jejum e oração daqui a pouco. Beleza. Não, mas assim, a campanha é o seguinte: tem alguém que coordene o chá e o café dessa igreja, né? Estou aí na batalha, sabe? Porque assim, meu nível de cafeína já está diminuindo, aí a mão vai tremendo, sabe? Irmãos, às vezes eu brinco, tem gente que acredita. Lá no serviço eu falo para a irmã, é mesmo tal? Eu falei, não, é brincadeira, só para falar que eu queria café mesmo. Nós hoje, irmãos, estamos começando um novo módulo. Esse módulo também é importantíssimo. Esse módulo é o que nós chamamos de teologia prática. Por exemplo, o que nós fizemos com Efésios, Efésios que a gente vai continuar depois, a gente parou no capítulo 2, verso 4. Se chama teologia teórica. Então, ali a gente está trabalhando o texto, aprendendo conhecimento da palavra. Aqui é teologia prática. Por exemplo, a Ângela, no dia a dia dela, ela faz isso aqui. Você faz isso aqui, nós fazemos isso aqui. Isso aqui é na igreja, isso aqui é em casa, isso é no trabalho. Eu não sei se você passa por isso, mas quando a pessoa descobre que eu sou crente, aí vem se aconselhar comigo. Aí descobre que é pastor, aí se aconselha mais, né? Mas assim, o tempo todo a gente está aconselhando e sendo aconselhado também, né? Então, esse módulo é muito importante para nós, porque são algumas orientações que nós vamos ver que é para todo crente. Não é só para quem foi chamado para o ministério pastoral ou de ensino da igreja. Todo crente vai precisar disso aqui, né? Tem uma história que é verdade mesmo, né? Um pastor já contou, que é o quê? 3 horas da manhã, uma irmã da igreja liga para ele. Pastor, aí acordou o pastor, né? Na época não tinha celular, era aquele telefone fixo. Pastor, meu filho está endemoniado aqui, está quebrando tudo. Aí o pastor falou, irmã, a irmã tem o Espírito Santo? Tem, expulse-o. Aí ela, pá! E ela falou, se eu não expulsar aqui, ele vai quebrar toda a mobília aqui e eu vou ter que ir na casa da banha, né, na época, para fazer a reposição. Falou, quer saber? Deixa eu orar aqui e resolver essa parada. E ela orou e o demônio foi embora. E não era só um não, viu? Um monte, uma legião. Ele expulsou. Depois ela liga para o pastor mais tarde. Fala, pastor, não é que dá certo? É. Mas, irmãos, nós temos o Espírito Santo. Todos nós aqui. E essa tarefa é uma tarefa para todos nós. Imagine que você tem um lugar, você não vai poder contar com a ajuda dos universitários. Você vai ter que resolver a parada, tá? Então é para toda a igreja, para edificação, a começar dentro do seu lar, que é o rebanho principal. Então nós vamos lá, vamos ver o roteiro aqui para o nosso módulo, né? Então a gente vai ter aí no mês, esses 2 meses aqui, março e abril, são 8 encontros. Nós vamos ter desse módulo. Aqui são noções. Irmãos, hoje tem no Brasil, por exemplo, a editora Nutra. A editora Nutra foi fundada por um pastor que trabalha nessa área de aconselhamento. Então, tudo que tem de bom em aconselhamento tem nessa editora. Então, é material assim para criança, é material para jovem, adolescente, adulto, a pessoa de terceira idade, tudo tem lá. Vida Nova, né? Tem muito material maravilhoso. Então, nós temos aí um arsenal que nós podemos usar no dia a dia, na nossa vida também para edificar. Então, são muitos materiais bons. O roteiro para o módulo de aconselhamento, fundamento para o aconselhamento eficaz. Tá? A gente pode aconselhar, mas será que é eficaz o nosso conselho? Né? Às vezes é uma pessoa com um problema, a gente dá uma solução para ela. Será que essa solução é eficaz? E a segunda, será que é bíblica? As duas perguntas estão permeando. Eu tenho um monte. Por exemplo, eu estava aconselhando uma pessoa essa semana e eu sempre oro antes e durante o aconselhamento. A pessoa está falando, eu estou ligado aqui e lá.
né? E a pessoa foi falando, Deus foi me dando assim textos, ó. Aí eu pergunto, se eu não tivesse esses textos dentro de mim, lido e meditado, ia surgir esse ia surgir não, esse ia ficar, ó. Quando ela terminou de falar, essa pessoa, eu já tinha a orientação de Deus para ela. Eu falei, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. 3 coisas que eu falei. 3 textos bíblicos que eu dei para ela. Essa, irmãos, é a diferença de um aconselhamento bíblico para um aconselhamento não bíblico. Por exemplo, você vai num psicólogo, né? Será que ele vai te dar essa orientação? Muito difícil. Se for um psicólogo cristão, melhor. Porque tem coisas na psicologia, principalmente como coletar dados, orientações são boas, mas a psicologia não é bíblica. Em si, ela é humanista, ou seja, você merece, né? Mas chega uma pessoa para um psicólogo, geralmente vai falar o quê? Ele vai dar a orientação que ele sabe, da academia. Aí passou pelas escrituras, não. Então, o problema não é a gente pegar e jogar fora o que tem na psicologia, é passar pelo crivo das escrituras. Tem muita coisa boa para a gente aplicar também, né? Então é isso, ó. A relevância do assunto pode ser resumida na palavra de Paulo aos Colossenses. Esse texto, para mim, é fundamental para esse curso, tá? Por isso que eu pus ele aí. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, Colossenses 3, 16 e 17 é um texto fundamental, porque vai nos dar a base para nós aconselharmos. A gente vai voltar nesse texto mais tarde, um pouquinho. Vamos colocar algumas coisas aqui. O segredo de todo aconselhamento bíblico está na primeira frase utilizada pelo apóstolo aos gentios, que é o quê? Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Portanto, em outras palavras, Paulo está dizendo, para ser um conselheiro eficaz ou eficiente, é necessário que a palavra de Cristo habite ricamente em seu coração. É uma das coisas que a gente bate aqui, irmãos. Não estamos falando o que queremos, estamos falando o que a Bíblia está dizendo. Eu era bem novinho, o pastor me colocou para aconselhar. Eu já peguei uma senhora que estava saindo de casa. Já imaginou isso? Eu acho que eu tinha semanas de casamento. Aí aparece uma pessoa bem mais velha que eu. Aí eu falei, pois não, né? O que que trouxe a senhora aqui e tal? Aí ela começou, não, porque... Aí começou a falar mal do marido, né? Meu marido é isso aqui, meu marido é isso, é isso, é isso. A gente não tem compatibilidade de gênios e não sei o quê. E eu quero ser feliz. Essa frase sempre eu acho maravilhosa de ouvir, né? Eu quero ser feliz, então eu quero sair de casa e não sei o quê, e tal, tal, tal. Ela queria que eu fizesse o quê? É isso mesmo, você tem que fazer isso. Sabe o que é que eu falei? Vamos ver o que que a Bíblia diz? Tá vendo? Aconselhamento na Bíblia. E eu fui falando e o semblante dela foi fazendo assim, ó. Mais ou menos assim. Você não está comigo. Eu estou com a Bíblia. Falei, vamos ver o que que a Bíblia diz? Eu fui falando. Essa mulher não voltou nunca mais para se aconselhar comigo. Porque ela não queria um conselheiro, ela queria alguém que apoiasse o pecado dela. Dá para entender, irmãos? Então, a gente tem que falar o que a Bíblia diz, não o que a pessoa quer ouvir. Então, uma das coisas que a gente vai tratar, hoje não, mas nas aulas. O que que a Bíblia diz? Aí, pronto, aí você vai falar o que a Bíblia diz. Isso é o aconselhamento. Você vai acompanhar a pessoa, vai amar a pessoa, a gente vai falar sobre isso, mas você vai falar o que a Bíblia diz. Por quê? Porque essa é a verdade para aquela pessoa, mesmo que seja uma verdade confrontadora, dolorida para aquela pessoa. E se ela tiver com pecado, vai ser muito mais dolorido. E se ela não largar o pecado, aí ela vai para outra pessoa. Mas você vai falar o que Deus quer.
Então o apóstolo Paulo fala exatamente o quê? A frase, a coisa mais importante no aconselhamento bíblico. Habite a palavra de Cristo em vossos corações. O verbo habite ali, ele tem tanto no grego como no hebraico que possui vários significados. Sentar-se, ficar, permanecer, morar. Esse aí é o do hebraico. Casar. Irmãos, o que é habitar? Pensa uma pessoa que habite. Por exemplo, eu já habito no meu apartamento vai fazer 16 anos. Está falando de quê? De tempo ali, de repetição. Né? Hoje eu levantei de novo, fiz as coisas que eu sempre faço. Aí vim para aqui. Aí depois eu vou voltar lá de novo. Aí venho para aqui, vou para o trabalho. Aí volto lá de novo. É o meu endereço. Né? Então, o apóstolo Paulo está falando do quê? Que a Bíblia deve casar com o seu coração. Então, habitar, passar tempo, morar, sentar-se, não é algo pontual, não é algo de vez em quando, é todo dia, o tempo todo. A palavra está habitando. E habitar aí, irmãos, é uma caminhada diária. Então, você vai lá para a palavra. Eu hoje estava lendo, por exemplo, lá 31 de Deuteronômio, capítulo maravilhoso. É o meu livro predileto no Antigo Testamento. É Deuteronômio, que eu gosto mais. Irmãos, então, habitar significa algo que você vai passar tempo com aquilo, você vai repetir um contato, né? Por exemplo, eu já vou fazer 32 anos de casado, descobri que tem um casal que casou 2 semanas antes de mim, ó. Eu descobri. Tá? Então, meus irmãos, 32 anos eu estou habitando com a Fabiana. Aí, dormimos na mesma cama, levantamos, tomamos café. Teve uma época, a gente passou uns 15 anos, a gente tomava café no trabalho, ia para o trabalho junto, tomava café no trabalho, trabalhava, voltava do trabalho para casa, aí no outro dia ia de novo para o trabalho, tomava café junto, né? E assim por diante. 15 anos nessa rotina, no trabalho, em casa, aí em casa, na igreja, né? Porque a gente habita no mesmo lugar. Fala de morar, fala de ter o quê? Identidade com aquele lugar. Então, Paulo está falando, habite, não é somente habite, habite ricamente. Então, passe tempo de qualidade com a Bíblia, meditando, vendo se seu coração está tudo bem. Por quê? Porque a palavra vai habitar, aí vem o quê? As consequências dessa habitação para se aconselhar mutuamente, para se edificar, para haver orientação. Irmãos, a gente não pode, às vezes a pessoa vem com um problema para a gente, às vezes um problema sério, e a gente fica chutando, sabe? Tem crente que fica assim, ó. Já viu o cara fazendo prova que não estudou? Tinha um professor de cursinho que falava, o cara sai com a perna cansada de tanto chutar. Irmãos, a gente não pode fazer isso com a vida dos outros, não. Né? Então a gente precisa que a palavra de Deus esteja casada com o nosso coração e que nós sejamos fiéis à palavra do Senhor. Quando o apóstolo orienta os seus destinatários sobre a palavra de Cristo, ele está dizendo que a palavra more, seja hóspede constante, passe muito tempo no seu coração. Poderíamos dizer, tomando o sentido de casar-se, case-se com a palavra de Cristo. É isso. Tá? O resumo da orientação do apóstolo Paulo seria: conviva com a palavra diariamente, a fim de que ela habite ricamente no vosso coração em todo o tempo, ao ponto que as suas ações e aconselhamentos e orientações, está vendo? Chutei tanto que fiquei cansado, possam refleti-la, tá? Vou repetir. Conviva com a palavra diariamente, a fim de que ela habite ricamente, a mim faltou né? No vosso coração em todo o tempo, ao ponto que as suas ações em aconselhamentos e orientações possam refletir essa palavra. Então, a palavra vai fazer parte do seu dia a dia. Essa é a diferença entre uma pessoa madura na fé e uma pessoa que não é madura. Porque a palavra faz parte.
ela confia na palavra, ela acredita na palavra, ela vai usar a palavra vai ser o guia da vida dela. Então, o temor do Senhor vai estar no coração dessa pessoa. Uma das coisas é essa, a pessoa vai ser amadurecida na palavra do Senhor. Né? Uma pessoa amadurecida, ela está tão entranhada a palavra em si, que ela vai falar a palavra, ela vai pensar a palavra, e ela vai agir segundo a palavra de Deus constantemente. Isso vai ser natural, a pessoa vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai fazendo isso. Por quê? Porque a palavra habita no seu coração. E de forma rica. Eu lembro uma vez que eu vi, há muitos anos atrás, um artista que foi no shopping, né? Na época, irmão, salário mínimo devia ser, sei lá, cento e poucos reais. A artista foi lá no shopping, eu vi a reportagem, gastou 10 mil em compras. Nessa época era muito dinheiro. Seria hoje uns 100 mil. Uma comprinha assim, foi fazer umas compras. Ah, eu nem estava querendo comprar. Aí foi lá. Então, por que 100 mil para essa pessoa não é nada? Porque ela tem muita grana. Assim também, a palavra do Senhor tem que estar ricamente nos nossos corações, para que a gente vá usando essa palavra constantemente no aconselhamento bíblico, no nosso pensamento. A palavra tem que habitar em nós para nós sermos eficientes. Por exemplo, o diabo ele conhece a palavra do Senhor muito mais que a gente, mas ele não usa. E que adianta? Aquele livro de Eli, você lembra? Tinha aquele cara do mal querendo a Bíblia para usar para o mal. Então, assim, a palavra ela é uma arma, mas pode ser uma arma perigosa. Pode ser usada para o mal também, para distorcer a palavra do Senhor. Por isso a nossa igreja investe tanto neste módulo, para dar uma boa noção sobre o assunto ao membro, a fim de que este se capacite para a nobre tarefa de orientar, cuidar biblicamente de outros irmãos e irmãs, e também de se acostumar a não sofrer sozinho ou sozinha, procurando ajuda e auxílio de outros crentes. A beleza desse módulo é que ajuda na criação de uma cultura de amor e cuidado mútuo. Né? Então, isso, imagine que todos nós estejamos fazendo devocional, estejamos buscando cumprir a vontade do Senhor, usando a palavra está habitando ricamente no nosso coração. Irmãos, tem uma cidade nos Estados Unidos que a igreja fechou os consultórios de psicologia. Por quê? Porque a igreja foi lá, autorizada pelo Estado para ir fechando, né? Colocar aquela faixa, o nome da cidade é Albuquerque, nos Estados Unidos. A igreja foi lá, vestida de colete, né, da CIA, da SWAT, e foi fechando. Nada disso, irmãos, porque a igreja começou a atrair as pessoas para aconselhamento bíblico e eles não iam mais no psicólogo. Entende como é que foi? O fechar das portas? Por isso, então, criou-se nessa igreja, então vai a igreja do mundo todinho, pessoas lá para aprender as orientações que eles têm há anos que eles fazem isso. Né? Outra igreja, a igreja já morreu agora, o pastor John MacArthur Jr., investia pesado nesta área. Então, assim, essa área tem que permear toda a igreja, por algumas razões, porque Deus põe a responsabilidade sobre todos nós. Né? Então, assim, e outra, o pastor não vai conseguir fazer sozinho. Tem coisas que a pessoa já sabe fazer. Por exemplo, capítulo 18 de Êxodo. O que é que Moisés estava fazendo? Moisés tem uma ideia muito boa. Servir, amar o povo e dar orientações para o povo a respeito da vontade de Deus, sobre os inúmeros problemas que o povo estivesse passando. Sendo que quando Jetro chega lá, ele olha e fala, caramba, isso aí não vai dar certo. Ele chama Moisés no campo e o texto diz, fala, olha, você vai se acabar e o povo vai se acabar. Olha esse povo aí, a multidão esperando para falar contigo. Né? Às vezes o cara tinha sido uma briga porque a galinha pulou, né, pro arraiar do vizinho, o cara pegou, pôs na panela e o cara estava brigando lá e estava querendo falar com Moisés para ver o que ia fazer. Parece aquela história do Rui Barbosa, né?
Eu não sei se é anedota ou se aconteceu mesmo. O cara estava roubando lá o galinheiro do Rui Barbosa. Quando estava saindo com a galinha, o Rui Barbosa chega. Aí começou. É uma parafernália de palavras difíceis que ele usa. Mas uma que eu lembro é assim, né? Você vai subtrair meu galináceo e tal. E o ladrão chegou, já estava cansado dele tanto falar e falou assim: Seu Rui, eu posso ir com a galinha ou não? Só me responda isso, né? Então, meus irmãos, a palavra de Deus está dentro da gente. E aí Moisés pegou o conselho de Jetro: olha, divida em chefes de 10, de 100, de 1.000 e de 10.000. Ensine esses homens capazes, homens tementes a Deus, homens que não têm amor ao dinheiro e tal, tal, tal. Lá em Atos 6 foi do mesmo jeito, para dividir a tarefa com você. Aquilo que eles não souberem, eles vão vir para você orientar. E foi exatamente isso que Moisés fez, porque ele não daria conta de levar aquele povo, né? Então, isso é o que nós temos que fazer também. E o apóstolo Paulo fala: aconselhem-se mutuamente. Então, isso é uma coisa que vai. Aí a pessoa fala algumas coisas que eu vou tratar ainda, tá? Mais ou menos assim: nossa, eu não tenho conhecimento bíblico. Né? Isso eu amo ouvir isso, sabe? Mas por que você não tem? Não, não fiz a faculdade teológica batista. Quem disse que você precisa fazer a faculdade teológica batista? Nas igrejas que eu passei, irmãos, as pessoas melhores de aconselhamento nunca foram numa faculdade, mas elas eram pessoas de oração, pessoas de leitura e meditação nas escrituras. Tá? Meu avô tinha quarta série primário, mas ele tinha uma sabedoria bíblica impressionante. A Bíblia do meu avô era melada de óleo. Ele ungia os enfermos, né? Aí depois ele ia passar o dedo assim, o dedo dele era grosso, sabe? Aí ele passava, a Bíblia dele era toda mexida, assim. É igual uma formatura de teologia. Você já foi em formatura de teologia? Tá? A gente está assim porque não gosta, né? Eu também não. Fala assim, quem foi? A pessoa, né? Mais ou menos assim, não quer ir em outra, né? Formatura chata, sabe? Enfadonha. A aluno de teologia às vezes quer mostrar serviço demais. Aí ia lá um falava, aí, porque o Theo do Logos e não sei o quê, coisa chata, ninguém queria saber daquilo, só queria, né, resolver a parada ali. E foi 3 horas, não tinha um ar-condicionado no auditório, e era verão, todo mundo suado, todo mundo. E vai e fala, aí sobe Paraninfo e fala mais bonito que o outro, e tal, e tal, e tal, e vai, e vai. Aí subiu o Carl Jansen, que era um missionário canadense da Faculdade Batista. Parecia o Papai Noel. Baixinho, careca, barbudo e barrigudinho. Subiu lá, ele era o patrono. E não pode ir embora, Maurício. Eu sabia que o Maurício está indo embora, né? Sabia disso? É um outro filme do Maurício, é o Ladário 2. Porque esse Ladário é melhor que ele vai para o Rio. Maurício está indo para o Rio de Janeiro a serviço. Ele vem com essa camisa e ainda traz café desse jeito, meu irmão. E o café assoprado. Aí é maravilhoso. Aí o Carl Jansen subiu lá, Deus te abençoe. Mas a minha oração é que você não vá, mas assim, não adianta, né? É, aí o Carl Jansen subiu lá e eu já estava cansado, eu já estava doido para ir embora. Olha as palavras dele. Eu estou lá, no Mato Grosso, correndo de onça e de macaco. Mas eu queria deixar uma coisa para vocês, uma frase. Só falou isso. Eu queria deixar uma frase para vocês aqui. Era um monte de formando, sabe? Ia ser pastor. Aí falou assim: nunca se esqueçam do que eu vou falar na trajetória de vocês. Quanto mais a Bíblia suja, mais o coração limpa. Deus abençoe. E foi embora. Gente, valeu tudo que eu passei naquela noite. Eu nunca esqueci disso. Então a Bíblia do meu avô era suja. Aí limpava o coração dele, aí ele saía e ia aconselhar as pessoas.
Por exemplo, o Rogério deu papo para ele na rua, ele andava de terno, chapéu, um guarda-chuva aqui, e assim, e com a Bíblia dentro de um saco de açúcar cristal, amarrado com a liga de pneu de bicicleta, a câmera. Ele amarrava, porque um dia ele desceu, Johnny, ele desceu do ônibus, quando ele desceu, o motorista apertou o pé, estava chovendo, a Bíblia caiu dentro da lama. Ele falou, não vai acontecer mais isso. Pegou o açúcar cristal que tinha acabado na casa dele, lavou, secou, aí pegou, né, câmera de bicicleta e pôs ali a liga. Aí ele ia, pronto. Aí nunca mais molhou. Aí ele tá passando, o Rogério tá jogando bola na rua, ele fica garoto, tal, olha. Aí começava, a voz baixinha, aí tal, aí abria a Bíblia, aí o Rogério já era, já foi na dele ali. Aí daqui a pouco ele falava, posso voltar amanhã? Aí voltava. O Rogério falava para a mãe, falava para o pai, falava para o tio. O meu avô já entrava dentro da casa do Rogério no outro dia. Ali, meu irmão, ia se convertendo a família todinha. Ele discipulava, levava para a igreja. Quando a pessoa se batizava, ele ia para outra família. O enterro dele foi a coisa mais linda do mundo. Só o último caos aqui, tá? Dele. Teve um cara, o nome dele era José Irã. Olha o nome da figura, lá do Ceará. Ele foi na igreja que ele estava interessado em namorar com uma moça, né? O crente é tudo certinho, a mulher que eu quero é um crente. Foi para a igreja. Aí levantou a mão no apelo. Meu avô que anotava. Meu avô anotou o endereço dele, sendo que ele deu um endereço falso. Meu avô foi no outro dia visitar, chegou lá, o José Irã, não existe essa pessoa aqui, não. Ué, mas não, deu um endereço falso. Mal sabia ele, ele morava na rua de cima do meu avô. Aí meu avô saindo para ir para a feira, quando viu ele saindo no portão, aí pegou ele. Aí meu avô falava assim: cabra, você me engana, mas não engana a Deus. Aí pegou ele ali, aí discipulou. Esse cara hoje é pastor. Ele estava falando isso no enterro do meu avô. Aí ele aconselhava, irmãos, ele nunca pisou numa escola direito. Será que o que tem nele que não tem em mim, que eu não posso? Né? Ele até falava, um rapaz estudado, não sabe falar. Como é que pode, né? Não é questão de estudo, é questão de amor pelas pessoas e pelo evangelho do Senhor, tá? Objetivo, o geral que a gente vai ver, desenvolver nos membros da igreja o amor, a vivência bíblica e iniciativa necessários para que se edifiquem mutuamente por meio do aconselhamento bíblico, tá? Então esse é o objetivo que a gente vai buscar. Como é que a gente vai fazer isso? De algumas formas, para se concretizar. Primeiro, aconselhar é basicamente uma tarefa bíblica. Se você lê e medita nas escrituras, você já tem capacidade de fazer muita coisa. Por exemplo, o trabalho dela aqui, ó, é um cardume. Ela tem contato. Quantos clientes, né? É mulher, né? Só tem mulher, né? Não tem homem que vai alisar cabelo, não? Vai também? Ah, então tá bom. Quantos assim por semana, Gabi? 20. Eu vi um cabelo que você fez aí, eu falei, gente, que é isso? Ainda depois passa o negócio no cabelo atrás, aí fica mostrando, sabe? Essa é aquela propaganda de você comendo sanduíche, né? Você olha assim, 20 pessoas ela tem contato, irmão. E ali, uma das pessoas mais que Deus usa é o cabeleireiro, sabia? Manicure, a pessoa vai ali, às vezes está com um problema sério, abre o coração. A Gabi, ó, tá lendo a Bíblia, meditando, aí vai. É igual os mísseis aí dos Estados Unidos, né? Desse jeito, tá? Olha como ela tem oportunidade. Então, é uma tarefa bíblica. Exemplo prático do problema para combater. Mau uso da língua. Nós vamos falar também. Aconselhar eficazmente atinge o coração.
Exemplo prático de problema para combater, desvendando o iceberg. Por que eu falo do iceberg? Tem um livro do Paul Tripp que ele mostra um iceberg, ele põe a ponta do iceberg comportamento. Às vezes, a gente trata o comportamento da pessoa. Você tem que parar de fazer isso. Você não pode fazer isso. Você tem que parar de pôr o dedo no nariz. Você lá no Nordeste, catucar o nariz. Né? Vai ter uma festa aí, tá limpando o salão, né? Você tem que parar de fazer isso. Você tem que parar de comer muito. Isso aí não vai mudar nada. Nada. Porque é a ponta do iceberg. Ele mostra lá, didaticamente, que é o comportamento. O aconselhamento bíblico não vai no comportamento. Vai mudar o comportamento, aí ele põe lá embaixo a base. Se chama o quê? Aquilo que a pessoa acredita. A crença da pessoa é a coisa. E às vezes a pessoa está com a falsa verdade no coração. A Bíblia vai lá e faz o quê? Tira a falsa verdade, põe a verdade realmente está nas Escrituras. Aí vai mudando tudo. Não é assim a conversão? Mas não é só na conversão. A gente constantemente está precisando mudar alguma coisa. Então a Bíblia vai trabalhar lá embaixo, na base do iceberg, para acontecer o quê? As mudanças que a gente espera no comportamento. Por exemplo, a pessoa não se converteu, né? Eu vou aconselhar essa pessoa? Não, eu não vou aconselhar. Eu vou colocar o plano de salvação para ela. É o pré-aconselhamento bíblico. Tem gente crente que pega uma pessoa descrente e quer que ela pensa que ela é crente. Entendeu? Você está faltando culto, você não vai para a igreja, a pessoa vem uma vez, né? Ela não é crente, gente. Ela precisa se converter. Então tem que trabalhar a pregação para ela, que é o pré-aconselhamento, para depois trazer o aconselhamento. Então, aconselhamento é para crente, não é para descrente. Né? Aconselhar é uma tarefa e responsabilidade para toda a igreja. O texto fala isso. Aconselhai-vos mutuamente. Com toda a sabedoria. É isso. Exemplo prático de problema para combater. Eu não tenho conhecimento bíblico. Tinha um pastor chinês, que eu fui ver uma pregação dele em São Paulo. Ele falou que a igreja é mais ou menos quando ele era criança, sabe, Johnny? Ele nasceu no interiorzão da China. Ele já deve ter mais de 80 anos hoje em dia. Sabe como é que era a alimentação? Ele falou que a mãe dele não tinha um dente na boca. Aí pegava assim a comida, mastigava, sem dente, pegava assim e colocava na boca dele. Ele pequenininho, ia colocando. Falou, não, isso aí não dá na igreja. Não é assim. Então ele falava o quê? Uma coisa que eu nunca esqueci. Aquilo que eu já sei, eu já posso ensinar. Aquilo que eu já sei, eu posso ensinar. E outra, aquilo que eu ainda vou pegar, que eu não sei, tem alguém na igreja que vai saber. Vai me ajudar. Tá vendo? Essa cultura. A responsabilidade maior pelo aconselhamento bíblico é do pastor da igreja. Isso é. Ele tem que estudar para isso, ele tem que organizar, ele tem que montar a cultura de aconselhamento que passa pelo discipulado. Tá? Mas coisas que o membro já pode fazer, ele pode fazer. Né? E ele vai fazer. Eu lembro assim que tinha assim lá na igreja, o pastor fazia uma coisa muito interessante. Ele falava jogar no fogo. O que era jogar no fogo? Pegar os pregadores jovens, Ângela, e jogar no domingo à noite com mais de 1.000 pessoas assistindo, participando do culto. Eu fui um desses. Preguei meu primeiro sermão assim, tinha 26, eu com minhas datas, né? 26/1/92. Estava feliz da vida, tinha passado no vestibular, tinha começado a namorar com a Fabiana. Falei, oh Deus, que maravilha, não vou precisar ir embora, né? Aí teve uma greve, tem gente que fala que greve é do capiroto, mas não é, nem sempre. Deus deu uma greve de 100 dias, a gente começou a namorar, firmou o namoro, deu tudo certo, aí eu tive que voltar para terminar o semestre lá na Terra Prometida. Fui, voltei, aí tinha que voltar mais um mês, eu falei, quer saber, eu vou estudar tudo de novo. Estudei, aí passei. Aí fiquei.
Aí o pastor me pôs para pregar. Irmãos, isso é jogar no fogo, ou seja, ó, vai lá. Outra, por exemplo, meu irmão, ele aprendeu a nadar como? Foi na escola de natação, tal. Não tinha isso não, irmão. Na nossa época, ó, o negócio era atrás da casa do Milton, tinha um córrego. A gente ia lá tomar banho nesse córrego, que era uma maravilha. Irmãos, não tinha bandido. A gente jogava bola na rua até 9 horas da noite, no sábado. Jogando, 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 jogando. Era assim, não tinha bandido. Andava na rua à noite, não tinha problema nenhum. Aí os caras falaram, meu irmão com uns 13, 12, não, 12 anos, foi lá. Tinha uns caras grandões lá no córrego, nadador de rio, sabe? Aí meu irmão, como é que eu aprendo a nadar? Olha a pérola. O cara chegou assim e falou, pega um peixinho, aí no raso, engole e pula no lugar mais fundo. E ele acreditou. Engoliu o peixinho e pulou no lugar mais fundo. E, oh! E eles lá assim, ó. Quando meu irmão já não aguentava mais, um pulou de ponta, tirou ele, aí falou, agora de novo, aí jogaram ele. Igual o Jonas. Aí começou a bater, já foi mais. Aí ele foi nadando, entendeu? Tem coisa, irmãos, que Deus vai fazer assim com a gente. A gente vai ficar apertado, mas engole o peixinho, pula no fundo e bate a perna e o braço que vai dar certo. E põe a cabeça para fora. É desse jeito, tá? Eu já peguei quando era novinho, cada bucha daquelas, viu? Chegou uma vez uma velhinha, imagine, eu com 24, 25 anos, aí vem uma velhinha que devia ter 3 vezes a minha idade, ou mais, né? Aí falou, meu filho, meu problema é o consumismo. Eu tenho 6 cartões de crédito. Eu queria que você quebrasse, que é aconselhamento fácil. Eu queria que você me ajudasse. Eu falei, como é que a senhora quer que eu ajude? Ela falou, queria cortar esse, quebrar esse cartão de crédito. Eu falei, isso eu te ajudo. Deixa eu ir lá na secretaria da igreja. Eu peguei a tesoura. Ela falou, vou ficar só com um porque tem que pagar as contas. Eu falei, me deu os 5 aqui. Ela me deu, eu fui cortando e orando na frente dela. Senhor, quebra mamon no coração dessa senhora, Deus, para que ela tenha dinheiro para dar presente para os netos e tal. Eu fui orando ali, orando, orando e cortando. Depois peguei e joguei no lixo. Deus te abençoe e agora vai na paz. Aí não gastes mais, ainda brinquei. Dá para entender, irmãos? Coisas simples, ela precisava. Quer ver outra? Uma senhora, eu tô te falando, era cada coisa. Aí chegou assim uma senhora, quando eu olhei, eu corajoso, né? Aí ela chegou, eu queria me aconselhar com você, a avó. Aí falei, beleza, pode falar aí, sei tudo, né? Aí ela falou, começou a falar, falar, e eu só fazia assim, ó. Irmãos, eu passei com a cabeça assim, ó, 1 hora, eu não falei nada. Eu fiz assim. Aí ela terminou com dela, falou tudo que ela queria. Ela falou, muito obrigado pelos seus conselhos, foram maravilhosos. Eu falei, vamos orar, irmã? Não, vamos. Orei, nossa, eu estou mais forte agora. Eu falei, que bom, eu não falei nada. O que é que eu entendi? O marido não falava com ela, o neto não falava, o outro não falava, o outro não falava. E ela queria alguém para ouvir o que ela tinha para falar. Pronto, né? Tá vendo um aconselhamento? É isso. Exemplo prático de problema para combater. Eu não tenho conhecimento bíblico, outro. Aconselhamento exige amor, afago e verdade. Duas coisas, né? Então, os conteúdos que a gente vai trabalhar. Na primeira, hoje a gente vai ver isso. Bíblia, o fundamento para aconselhamento bíblico eficaz. 2, aula prática 1. Então, a gente vai ter a aula teórica hoje. Semana que vem, uma prática. O bom uso da língua. Aula 3, os passos para um aconselhamento bíblico eficaz. Então, os passos, orientações, um roteiro mental para a gente. Aula 4 tem a prática 2, desvendando o iceberg, indo no coração da pessoa. Uma coisa muito importante no aconselhamento é seguir o método de Cristo, ou seja, Jesus sempre fez boas perguntas, sempre, porque ele queria chegar no cerne. Por exemplo, para aquela mulher, né, a samaritana, tá falando de água e ele puxando para cá. Se você soubesse quem te pede,
Ele te daria a água da vida. Que água é essa? Ó, o nosso pai Jacó, não sei o quê, papapá, e vai. Jesus está entrando no cerne do coração, né? Aí ela, vou falar. Jesus chega e fala assim: chama lá teu marido. Ele fala, não, não tenho marido. Falaste bem, porque já tiveste 5 vezes que tem agora, não é teu. Ó, é isso aí que a gente está falando. O coração do problema, irmãos, está embaixo de uma camada de uma história da vida da pessoa. Boas perguntas, simples perguntas vão abrir esse caminho para a gente descobrir onde está esse problema. E isso é regado com oração, isso é regado com caminhada, não é do dia para a noite. Às vezes uma pessoa vai te contar uma coisa, você vai no cerne rápido. Às vezes vai demorar, vai levar tempo. Teve uma pessoa que eu já aconselhei, que eu levei 2 anos com essa pessoa. Caminhando, 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 caminhando. Depois, aí perguntas que o Antônio Elias fazia, um pastor que morreu com 100 anos. Ele falou, como é que está a tua vida sexual? Como é que está a tua vida? Está tendo alguma tentação? Eu fui fazendo essas perguntas para essa pessoa. Aí um dia eu chego, a pessoa está chorando, eu me encontrava com essa pessoa. A pessoa chorando e falou, eu vou contar uma coisa para você que ninguém sabe. A pessoa tinha 40 anos. Um pecado que eu repito e guardo que ninguém sabe. Ninguém. E a pessoa falou. E outra coisa, você está aconselhando uma pessoa, a pessoa conta um pecado desse, que não é um pecadinho. Aí tem gente que faz assim, já bloqueou o aconselhamento. Você tem que ser o quê? Natural com a pessoa. Mesmo que lá dentro você esteja num sofrimento daqueles, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O conselheiro tem que ser uma pessoa que conduza bem a sua. Isso é simples, mas se a gente não tomar cuidado, a gente vai dar ruim. Quando essa pessoa me falou, foi. Aí eu fui falando. Falei, ó, a gente vai ficar se encontrando. Eu falei, você vai ter que contar esse pecado. Aí, mas não é agora. Vai te acompanhando e vai orando. Aí a pessoa chorando e falou, pensava que o senhor só ia fazer uma oração e ia resolver. Não, a gente vai fazer milhares de orações. Por quê? Pecadão. Raiz, ó. O que chama no grupo de amigos a clandestinidade pecaminosa. Quando a pessoa está na clandestinidade escondendo, ela se torna mentirosa. Ela vai mentindo, mentindo, mentindo para o cônjuge, mentindo para os filhos. Por exemplo, quando a gente fazia psicologia pastoral no seminário, a professora era psicóloga e tinha um consultório dela. Ela só atendia crente. Ela já atendeu gente que estava 30 anos em pecado, no louvor, ninguém sabia. A pessoa tinha um caso com outra pessoa, ninguém sabia. A pessoa, ela criou um, um estereótipo para esconder isso. Tá? Então, assim, aí essa pessoa falou, aí eu passei 2 anos me encontrando toda semana. Aí, sexta-feira, eu tô lá no meu dia de folga, nessa época, corre para aqui que eu contei pro cônjuge. O barraco tá feito. Eu fui para lá com a Fabiana. Moral da história. Saiu da clandestinidade. Isso é um passo espetacular. Porque a pessoa está querendo cura. Outra coisa, irmãos. Você não pode ficar com a pessoa que não quer fazer o que a Bíblia está querendo dizer. Né? Inclusive, porque tem o quê? A ética do aconselhamento. Por exemplo, chegou um cara para um conselheiro bíblico lá de São Paulo e falou assim: eu matei tantos, eu feri tantos, cortei o bucho do cara, não sei o que, papapá. Aí o que, que o conselheiro falou? Isso é um problema de delegacia. Mas ele estava o quê? Arrependido. Aí o que, que ele fez? Acompanhou
E o cara um dia chegou e falou: quero que você vá na delegacia comigo. Que maravilha. E ele foi. Esse cara já estava convertido. Ele se arrependeu, ele se entregou e talvez ele esteja cumprindo pena até hoje. E na cadeia ele virou o quê? Um pregador do evangelho. Dá para entender, irmãos? Então, às vezes a pessoa vem contar um problema e quer que você guarde segredo, é até um limite. Por exemplo, esse é um dos limites. A pessoa está adulterando, não, você não vai contar para ninguém, não. Não, a gente vai contar na hora certa. A gente vai preparar o caminho. E foi o que eu fiz. Fui preparando, acompanhando. A pessoa me ligou, fui para lá. O que aconteceu? Aconteceu o processo doloroso e eu acompanhei, eu e a Fabiana, e fomos. Depois houve perdão e Deus foi abençoando e foi restaurado. Agora, nem todo final é assim. Por quê? É o problema do conselheiro? Não, o problema é da pessoa. Outro, irmãos, quem tem que confessar pecado, resolver problemas, é a pessoa, não é você. Você tem que ajudar a pessoa. Às vezes a pessoa vem contar um problema para você dar o selo, tudo certo. Não está tudo certo, não. Tá? E talvez a pessoa até saia da igreja. Mas você fez o certo. É isso que tem que fazer. Tem que amar a pessoa ao ponto de falar o quê? Aquele módulo que a gente vai ver, afago e verdade. Tem que falar. E aí você vai acompanhar essa pessoa. Pode acontecer que a pessoa, ó, faz, mas você fez aquilo que devia fazer. Então, é o problema da pessoa que você vai ajudar. Não é primeiro o problema seu. O problema da pessoa. Você vai ajudar. Vamos ver o que a Bíblia vai dizer. Como desenvolver o amor e o último ali, aconselhamento bíblico, privilégio para uma igreja bíblica. Tá? Então, o que nós vamos utilizar, irmãos? Basicamente as escrituras, orientação dos textos bíblicos, é isso que vai fazer a grande diferença. Como eu falei, nós temos uma gama enorme de materiais, muita coisa boa. Por exemplo, a pessoa trabalha com adolescente, tem ali. A pessoa trabalha com criança, tem também. A pessoa trabalha com uma pessoa que está com problema na área sexual, tem também material, muito bom. Por exemplo, a CEBI aqui é um braço da igreja também. A gente tem o quê? Pessoas que trabalham nessa área e vão fazer o quê? Uma ajuda muito grande. Seminários que nós já participamos ali, aqui no fundo da nossa igreja, né? Em Taguatinga, tudo pertinho, tá? Então, é o que nós vamos trabalhar, o material, principalmente são as escrituras. A exposição, porque a Bíblia é fundamental para o aconselhamento bíblico, né? Então, aqui eu não quero ter a pretensão de esgotar o assunto, mas algumas coisas que me traz aqui para responder essa pergunta. Primeira coisa, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos, nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. A Bíblia. Por isso que um bom conselheiro, ele vai ter a Bíblia no coração. E isso vai aumentando, né? Igual o IA, meu amigo. Você vai ali, a IA... Eu estava ontem conversando com o Rafa, né? Ele me falando assim, o Rafa do Moisés, ele falando assim, tio, ano passado eu colocava umas coisas na IA, aí ela era lerda. Aí hoje eu ponho, já está rápido, porque ela vai aprendendo mais coisas, vai aprendendo mais coisas e tal, e tal, e tal. É desse jeito. Quanto mais você investe na Bíblia, ler, meditar e aplicar o seu coração, aí é que está a bênção, né? Quem compraria aqui, por exemplo, tônico capilar? Imagine que o Moisés, meu irmão, né, montasse lá na Feira do Paraguai, ou então ali na rodoviária do Prano, uma banquinha, né? Vende-se tônico. O, o Arnaldo já está fazendo assim, ó. Aí a banquinha lá, né? Vende-se tônico capilar para crescer cabelo.
Aí olhasse para o Moisés assim, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Irmãos, por quê? A palavra passa primeiro por nós. Nós não somos perfeitos, mas a gente tem que ter uma vida que a, ajude a pessoa nisso, dê tranquilidade, né? Por exemplo, teve um pastor que ele me falou, ele procurou ajuda, ele estava muito estressado, muito estressado. Ele estava tão estressado que ele ficou violento. Aí um dia ele foi ligar o computador e o computador não ligou. Sabe o que é que ele fez? Ele deu um soco, pá, na tela, rasgou a mão na tela do computador. A esposa foi lá e enfaixou. Aí ele falou: tem que pedir ajuda. Foi pedir ajuda para um conselheiro bíblico. Primeiro aconselhamento, cara experiente. Foi ouvindo, ouvindo. Ele falou: sabe quem era quem estava na tela daquele computador? O rosto de Cristo. Ele estava contra Deus. Porque a sua esposa falando as coisas, você nervoso, não era com a sua esposa em primeiro lugar, era contra o Senhor. Você deu um soco na tela. Eu estava revoltado com Deus porque você queria que Deus fizesse seus caprichos. Ele estava passando crise ministerial. Ó, pum, e ele me contando isso e chorando, sabe? E foi isso mesmo. Vou falar outra aqui. Eu estava nos Estados Unidos, eu entrei na igreja, as coisas de americano, né? Aí tinha um anteparo aqui no canto, e o pastor, o cara, ele, arco e flecha, o cara era bom nisso. Aí ele foi pregando, e era um dia de ceia, igual hoje. Aí ele foi pregando assim, o cara ao braço. Pastor forte, meu amigo. Se não fosse no poder do Espírito, e ele lá. Aí tinha um anteparo assim. Por exemplo, quando você fala mal do irmão da igreja, pum! Tinha um anteparo, não entendi nada. Por exemplo, quando você fofoca sobre o irmão da igreja, tá! Aí dava uma flechada, que o cara era bom, viu? E assim, só no meio assim, ó. Foi dando flechada, falando, falando. Pois é, quando você faz isso, ele foi lá no anteparo e arrancou uma parte de cima, assim, de um rosto de Cristo. Você está cravando o rosto de Cristo. Toda vez que você está fazendo fofoca e falando mal. A Bíblia é a palavra de Deus, irmãos. Essa é a primeira razão. A segunda razão, a Bíblia conhece o coração do homem. Conhece ou não conhece? Profundamente. Por exemplo, um livro que fala do coração do homem como ninguém é o livro de Salmos. O livro de Salmos é espetacular. Eu coloquei esse texto de Hebreus 12, 13, aí, 4, 12, 13. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a Ele que prestamos contas. Então, esse texto aí mostra que a Bíblia conhece o coração humano. E tem muitos textos falando. Então, você vai aplicando a palavra e a palavra vai fazendo a diferença. Você está aconselhando em oração e você é uma pessoa que lê a Bíblia e medita nas Escrituras. A palavra vai te direcionar. Você vai ter orientação bíblica, não vai ficar chutando, sabe? Você vai ter o quê? Vivência da tua vida mesmo, das tuas experiências. E, irmãos, às vezes a gente fracassa no aconselhamento, porque Deus está trabalhando na gente também. Irmãos, imagine, é igual diz Paul Tripp, é um pecador aconselhando o outro. Então, se você estiver andando com Deus, você vai ver que você é insuficiente em você. Você pode ter mais experiência, mas pode ter um caso que você não saiba fazer, ou como fazer, né? Lá nos Estados Unidos é muito comum os pastores, né, pedirem a autorização da pessoa que está aconselhando para gravar o aconselhamento, para depois ir pontuando com essa pessoa ali algumas coisas que estão obscuras. Aí tem uma gravação, tem um outro pastor lá, o último nome dele é as coisas de americano, alguma coisa street, né? Aí ele mostra a moça em depressão com o marido, sabe? A esposa ao ponto de se separar.
Aí mostra depois, assim, de umas 10 sessões de aconselhamento bíblico, como a mulher está, irmãos. Impressionante. Como Deus foi restaurando, ele passando exercícios simples durante a semana, né? Às vezes, irmãos, a gente quer uma coisa muito rebuscada, e às vezes é simples. Uma palavra. Eu vou contar meu testemunho. Por exemplo, dia 27 de outubro de 2023, eu fiz uma prova oral para o doutorado. E eu precisava tirar 7, eu tirei 6,8. E o que é que tinha depois? Vigília. É bom, né? O irmão chegar, e aí, o que que deu? O que que deu? Não deu. Quando você se sente injustiçado, porque tinha Bíblia no meio da pesquisa, né? Mas eu escrevi no meu texto, na minha oração nesse dia, Senhor, muito obrigado por esse fracasso. Eu te agradeço. E agradecer o Senhor, porque o Senhor está no controle. Eu fiz o que eu podia. E eu agradeci ao Senhor. Aí no outro dia, o cara que eu ando, que é o meu orientador, e aí, Elias? Não deu, professor. Aí ele falou, ele é ex-padre. O que ele falou para mim? Falou, pena. Ele só pôs assim, não desista. Isso eu não desisti. Até a sexta-feira que eu vim de novo para uma vigília e pude abraçar vocês e fui aprovado. Toda vez que me dava vontade de desistir, eu lembrava da frase dele, não desista. Olha aí, irmão. É isso. Às vezes é uma frase, às vezes é uma orientação, às vezes uma oração que faz a diferença. Vou falar Paul Henry Newman, um sacerdote católico, um grande escritor, um homem capacitado. Ele entrou em depressão. Entrou em depressão. A depressão dele foi tão forte que ele não tomava banho. Ele não tinha força. Teve um pastor amigo meu que me aconselhou quando eu tive depressão, e ele falou que ele entrava debaixo da cama e tinha medo de sair de lá. Um homem experimentado, um homem de Deus, um homem de oração. Aí o Henry Newman ficou e ele não falava. Não falava. Ele era calado, ele não queria tomar banho, o pessoal colocava lá e dava banho à força. Sacerdote, um líder poderoso. Calado, ficou dias e dias e dias e dias e dias e dias calado. E a gente falar com ele, gente capacitada, gente, sabe? Nada. Chegou um dia da congregação dele, um velhinho, foi lá, falou: vim visitar o senhor aqui, e foi lá e deu um abraço nele. Adivinha? Esse abraço começou a libertar esse homem. Uma pessoa menos provável. Sabe aquela final de Copa que o cara faz o gol que você fala, nunca imaginei que ia ser esse cara? Depois ele foi lá, abraçou, e ali começou o processo de recuperação. Ele fala sobre isso. Um abraço de uma pessoa simples, um senhor daquela comunidade. Começou o processo de libertação. A Bíblia conhece o coração da gente, irmão. Seja simples, fale da sua vida, dê seu testemunho, né? A Bíblia mostra onde está o principal problema e a principal solução. O principal problema, veja lá, Jeremias 17:9. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe, de fato, o quanto é mal? Está no coração do homem. Tá? Então, assim, nossa, eu sou uma pessoa boa. Espera aí, depende. Peraí, calma aí. Se for a fundo, nós não somos bons. Por isso que você vê uma pessoa, às vezes, eu já vi gente, irmão, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado com isso. Já vi gente olhando para o filho do outro que fez um monte de barbaridade, falar, meu filho não faz isso. Adivinha? Meu filho não fazia isso. Aí você olha o problema do outro, isso não acontece comigo. É, o coração da mente é tenebroso. Você tem que olhar com misericórdia, porque você pode ser o próximo. No aconselhamento tem isso, sabe? O aconselhamento tem isso. Às vezes a gente olha uma pessoa,
a gente quer julgar. Não julgue. Por quê? Você está ali para ajudar essa pessoa, inclusive para corrigir essa pessoa. Mas você também é passível disso, né? Por exemplo, uma pessoa vem contar um problema para você, você fala assim, você está simpatizando com ela. Aí você vai falar assim, né? Nesses problemas que a gente passou aqui na igreja todinho, poderia chegar para a pessoa vem me contar uma coisa e fala, será que você não está vendo demais? Ah, isso é anti-aconselhamento bíblico. Anti, porque você não está junto com a pessoa. Mesmo que a pessoa esteja errada. Você não sabe. Você tem que acompanhar, porque a dor está ali, né? Aí você vai acompanhar a pessoa. A pessoa falar assim, olha, eu tenho passado isso, uma dificuldade muito grande. Olha uma palavra de um conselheiro adequada. Eu nem imagino a tua dor. Mais ou menos falar assim, ó, a tua dor é grande. Eu não estou aí contigo nessa dor. Mas mais ou menos, eu estou aqui para te ajudar. Essa palavra que está dizendo. Tá? Aí a pessoa conta um problema, né? Talvez não é problema para você. Você tem que se solidarizar com ela. Por quê? Porque ela está precisando de ajuda. Ela não está precisando de alguém que vai falar dos louros que ela tem, né? Isso é muito importante no aconselhamento. E a principal solução, acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Então a Bíblia mostra tanto o problema principal que é o coração do homem, como também a solução para o homem. Quer ver, irmãos? Tem gente, outra coisa, a pessoa não enxerga o seu pecado. A pessoa não enxerga o seu pecado. Por exemplo, você está passando ali no final da igreja, tem um casal brigando, né? Sendo que a pessoa briga também. Aí você fala, meu Deus, que horror. Ela não enxerga e ela também briga com o marido. Isso acontece demais. Principalmente quando a pessoa ela não tem o coração aberto para contar aquilo que está acontecendo. Ela vive dentro de um mundo dela, não um mundo bíblico. Dá para entender, irmãos? Isso pode ser com filho, pode ser com o que for. Às vezes a pessoa gasta demais, sabe? Gasta. O outro está ali gastando. Meu Deus, eu não faço isso. Ora, não faz. Né? Tem aquele memezinho da pessoa assim, ó, com a grana, sabe? A pessoa não vê. Por quê? A pessoa já está praticando aquilo há muito tempo e ela não se enxerga mais. Ela já faz aquilo. Falar alto com o cônjuge, gritar com os outros. Eu não fiz isso, não. Né? Quarta razão, a Bíblia é capaz de transformar o coração humano. E essa é a beleza aqui. A Bíblia é capaz. Está lá em Jeremias 19:10. Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com suas ações. A Bíblia ela tem capacidade para transformar os nossos pensamentos e o nosso coração. Essa é a beleza, né? Tem um aconselhamento também, um conselheiro pôs o marido estúpido, mas ele não enxergava que era estúpido. A pessoa que não enxerga, ela começa a falar, nossa, mas eu sou um bom marido, eu não sei o quê, e tal, né? Mas ela não enxerga, ela bloqueou aquele problema dela. Ela escondeu ali, bem escondido. Aí o conselheiro pegou assim para ele, né? E pôs assim uma folha, e pôs assim, ó, nessa semana, e ele incrédulo, tá? Nessa semana você vai colocar quantas vezes, né, a esposa contigo. Quantas vezes você falou que alterou a voz? Quando ele alterava a voz, a esposa falava, anota aí. Ele está anotando. Irmãos, quando ele chegou no terceiro ou no quarto dia, a folha já estava cheia. E ele começou a chorar. E ele caiu na real que ele era grosso. Ele não enxergava que ele era grosso. Né? Uma vez uma pessoa foi fazer uma festa surpresa para outra, a outra não gostava de festa surpresa. Foi o que o Johnny falou. Né? Às vezes a pessoa gosta de festa surpresa, né? Mas o cônjuge não gosta. Aí a pessoa fez uma festa surpresa, né? Aí fez.
Quando o cara chegou assim, ligaram a luz, meu Deus, e tal, né? Aí falou, não, ó, vamos aqui. Não, não tô nervoso, não, eu não tô nervoso, não. Dá para entender? O cara tava quase quebrando tudo. Ele falou que não estava nervoso. E eu não tô nervoso, eu não tô nervoso. O cara já era desse jeito. Ele precisava de quê? De arrependimento. Então a Bíblia, ela é capaz. E para concluir, é fundamental, pelo que vimos hoje, o aconselhamento bíblico para a saúde da nossa igreja. Nesses problemas todos que nós passamos aqui, e outro, vem a calhar esse módulo. Irmãos, tem coisas simples que a gente pode fazer que não faz. Por exemplo, falar o que precisa ser falado. E calar quando tem que calar. Isso já resolveria multidões de pecados. Irmão. Por exemplo, se a pessoa vem falar uma coisa da igreja para você, você tem que ir atrás. É, igual Moisés falou aqui na vigília, né? A mercadoria receptada, se você receptou a mercadoria, a polícia vai em você também. Dá para entender? Por exemplo, se a pessoa falou alguma coisa de alguém aqui da igreja, você tem que pegar, vamos lá atrás, vamos lá na Karen. Pronto. Irmãos, isso faz a diferença. Não ficar ouvindo e receptando mercadoria. Entende? Isso faz parte dessa coisa simples que nós estamos falando aqui. Isso já vai resolver muito problema na nossa vida dentro de casa. Por exemplo, tem pai e mãe que, assim, o filho, ele é esperto, o filho é pecador. Né? Aí ele vai o quê? Meu pai é mais mole. Aí ele vai o quê? Explorando o pai. Aí o pai esconde informações para a mãe. Né? Por exemplo, lá na minha casa, eu sei que era meio bruto isso, tá? Mas assim, aí o pessoal fala: "Ah, você é caçula, não apanhou". Eu apanhava duplamente, porque eu apanhava da minha mãe e quando meu pai chegava do trabalho, ela: "Elias aprontou isso aqui, toma um catiripapo aqui, um catiripapo lá", né? E vai nesse esquema, porque minha mãe falava pra gente: "Eu não posso esconder coisas suas do seu pai, para vocês não", palavras dela, tá? "Não ficarem safados". E foi desse jeito. Então, lá na minha casa, uma virtude que tinha falar as coisas que estava sentindo, falar, às vezes era meio bruto, né? E faltou aconselhamento bíblico, mas não escondia, não. Se chegasse com coisa do coleguinha em casa, de quem que é isso aqui? Ah, não. De quem que é? É do fulano. Você pegou dele, amanhã você vai devolver e fala para a professora. Você acha que eu ia querer pegar de novo uma borracha? Não, tinha umas borrachas bonitas, viu? Você acha que eu ia querer pegar? De jeito nenhum, tá? Teve um monte de problema na minha criação, mas teve coisa boa também, tá? Isso aí foi uma coisa boa que eu levei para a vida. Então hoje eu estou aqui na igreja, eu resolvo, eu sou mais direto, por quê? Criação, né? Então a gente tem que aprender com essas coisas com a Bíblia. Que o texto inspirado por Deus para o apóstolo Paulo seja o eixo condutor tanto dos estudos como das ações da nossa igreja no aconselhamento bíblico. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruem e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais e com gratidão no coração. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus para que dê tudo certo, né? Mas, irmãos, então, a palavra de Deus é a base de tudo. A orientação para a nossa vida individual e como igreja. Então, esse é o iniciozinho do nosso modo. Vai ser bem prático, tá? Porque não deu tempo, mas assim, por exemplo, é, aqui uma coisa que eu já pensei, sabe? De montar, eu já fiz isso. Uma vez a gente teve o quê? Módulo de casais. A gente agora tem as lições bonitinhas, mas na época não tinha. Aí eu falei com a Fabiana assim, ó, vamos simular uma briga aqui, para ficar um negócio bem quente mesmo. Aí a gente entrou,
Os irmãos, a gente entrou discutindo. Tá. Os irmãos assim, né? Tá. E tinha um irmão que olhou assim, né? Aí depois a gente falou que era tudo simulado, né? Aí os irmãos, graças a Deus, né? Que não era verdade. Falei, irmãos, não é verdade, talvez, no seu lar, mas muitos lares é desse jeito que acontece. A pessoa chega da igreja, já nem é chegar na igreja, já está no carro, já está discutindo. Irmãos, já teve gente que eu aconselhei 10 anos. 10. Adivinha o que aconteceu com a pessoa? Está separada, para ter outra família. Para entender? Tem gente que você vai aconselhar e não vai dar certo. Isso aí não é contigo. Você tem que fazer o certo. Se a pessoa quiser seguir, ela vai se dar bem. Se não quiser, esquece. Aí também eu vou falar como também a gente não ser manipulado por pessoas. Né? 10 anos, irmão. Eu falhei demais a conta. Já era para ter resolvido essa parada. Tá? A pessoa ficou enrolando, gastando meu tempo, gastando a minha paciência. Chegou uma vez que a pessoa tratou mal o outro na minha frente, eu falei, ó, chega. E quando você viaja com a pessoa que discute que você não sabia que era assim? Umas férias, né? Para fechar aqui. Não testemunho, mas é um testemunho mesmo. Eu estava viajando com o pessoal. Primeiro, fomos marcar as férias. Aí a gente falou assim, poxa, vamos todo mundo no mesmo carro, né? Não, é melhor a gente ir em carro separado. Eu achei aquele estranho, poxa, podia economizar a gasolina, né? Não. Beleza. Primeira parada na estrada foi no McDonald's. Eu fui lá ao banheiro. Quando eu volto, eu pensava que era brincadeira, irmão. Aí tá o marido e a mulher assim, o que que foi? Aí o outro, o que que foi o quê? O que que foi? O que que foi o quê? O que que foi? O que que foi o quê? Eu entrei e fui, né? Bobão, né? Eles começaram a me colocar na briga. Aí é que eu saquei que era uma briga. Eu falei, caramba, é por isso que não queria ir no mesmo carro e tal. A gente ficou na mesma casa. Foi umas férias horrorosas. E vinha, o que que você acha? Eu falei, tô de férias, não acho nada. Ah, horrível. Tá? Desse dia em diante, eu prestei muita atenção quando eu vou tirar férias com alguém. Eu falei, as minhas férias acabaram, irmãos. E a gente estava na mesma casa, aí acabou com tudo. Foi igual aquelas voadoras do Romário, acabou com minhas férias. E a gente vai trabalhar quando parar, que eu devo continuar. Às vezes, irmãos, não tem assim uma coisa clara, mas tem a oração, tem a orientação. Às vezes você fica mais experiente, tá? Você vai vendo uma coisa muito importante, que é o que? Dê tarefas. A pessoa que está no ponto de mudanças, ela vai fazer as tarefas. A pessoa que não está, nossa, aí chora, tal. Então tá bom, ó, quando você puder fazer a tarefa, você volta aqui que eu vou te ajudar. Porque senão, irmão, você está gastando seu tempo. Só isso. Está enxugando gelo, aí, né? E tem que ser mais centrado na palavra. E, irmãos, Paulo não fala em homem emocional, ele fala em homem espiritual. É uma diferença absurda, tá? Aí tem gente. Aí você chora junto e acabou o aconselhamento, né? Tem que ter, assim, bom senso, né? Ah, deixa, se congratula. Por exemplo, outra coisa, vai aconselhar uma pessoa do sexo oposto. Não aconselhe sozinho, que ali pode dar um adultério, né? Ah, então essas coisas aí a gente vai falando. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Queremos te agradecer por esse tempo aqui que o Senhor preparou para nos dar essas orientações, essa graça. Como tu és maravilhoso, Senhor. Investir em homens pecadores como nós. Que o Senhor nos abençoe, abençoe esta igreja, para que a igreja amadureça, Pai, na tua palavra. Nós oramos agradecidos em Cristo. Amém. Nós vamos ter 5 minutinhos, exatamente. Quando for 11h10, nós voltamos para celebrar a ceia do Senhor.